Olá, meu nome é Alexandre Henrique e vou iniciar a aula 29 do curso de Matemática, o ciclo trigonométrico. Bom, no ciclo trigonométrico você tem uns pontos que são os pontos referenciais. Quais são esses pontos? O de 0 graus, que quando você caminha no sentido anti-horário, você soma. Anti-horário é soma. Então, você vai para o 90, depois 180, que seria uma meia volta, depois 270, depois 360. Então, esses são os principais pontos que você deve saber onde ele também deve estar localizado em uma circunferência: 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Bom, o que é interessante falar sobre o ciclo trigonométrico? O arcos congruos. Esse é o nome mesmo. O que é o arco congruo? Por exemplo, ele te dá um grau, um número de grau, por exemplo, de 450 graus. Perceba que você anda uma volta completa de 360 e depois você vai parar em algum lugar. Qual seria esse lugar? Seria, então, menos 360 graus, que vai dar quanto? 450 menos 360, você vai cortar aqui, vai ficar 90 graus. Então, quando o enunciado te der que um ciclista percorreu um ciclo trigonométrico de 450 graus, onde ele parou? Ele vai parar exatamente no ângulo de 90 graus. Um outro exemplo seria um número maior, por exemplo, o de 1830 graus. Bom, quando tem um número maior que você não consegue subtrair, você pega o 1830 e divide por 360 para ver quantas voltas ele deu. Se você multiplicar esse número por 5, você percebe que você vai ter 360 multiplicado por 5, 18, aqui é 8, né? Aqui vai 30, aí vai 15, 18, 1800. Então aqui 5, vai sobrar quanto? Vai sobrar 30. Então aqui você deu 5 voltas e parou no ângulo 30 graus. Parou aqui, ó. Aqui é 30, seria mais ou menos aqui, ó, de 30 graus. Ou aqui, de 30 graus. Ok? Seria o de 30 graus aqui. Você iria parar aqui, por exemplo, um cara que percorreu 1800 graus. Onde que ele ia parar no ciclo trigonométrico? No ângulo de 30 graus. Se ele pediu seno de 30, você sabe que é 1/2. Se ele pediu cosseno, você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, qual seria um outro ângulo, um outro exemplo? Seria o exemplo 3, seria 780. 780, se você dividir por 360, você multiplica por 2, vai dar 720. Isso você subtrai, vai ficar 60 graus, portanto você deu 2 voltas e parou no ângulo de 60 graus. Que se eles perguntar o seno, você sabe que é raiz de 3 sobre 2, e se eles perguntar o cosseno, vai ser igual a 1/2, ok? Então, toda vez que ele te der quanto que ele percorreu em grau, você sabe onde que ele vai parar necessariamente, ok? Você tem que dividir por 360 ou subtrair se o número for menor, se não for 2 vezes o 360 graus. Esses são os arcos congruos. O que é interessante notar? Que quando você está no ângulo de 60, se você agora fala assim, eu andei menos 60, então se você andou menos 60, exemplo 4, você andou menos 60 graus, você vai vir para cá, isso aqui vai ser igual a 300 graus. Eu andei menos 100 graus, eu vou parar em 260, menos 100 vai ficar 260 graus. Eu andei menos 180 graus. Onde que eu vou parar? No ângulo de 180 graus. Então, quando for negativo, você vai no sentido anti-horário. Se for positivo, você vai no sentido horário. Bom, encerrando, falando dos principais pontos e agora seguindo para um novo assunto,
que seria o comprimento e medida de um arco. Eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar tudo. Então, o comprimento e a medida de um arco. Como que a gente pode? A gente faz o comprimento e a gente tem também a medida de um arco. Ó, comprimento e medida de um arco. Bom, aqui você tem uma circunferência e nessa circunferência você tem um ponto e esse ponto vai ser ligado a dois outros pontos, ó, A e B. E aqui você tem que o raio, tem um raio, né? Porque você está ligando um ponto a um ponto da circunferência, portanto você tem um raio. Aqui você concorda ter um ângulo? Bom, aqui ó, você vai ter um comprimento, né? A gente calculou esse comprimento, tem como calcular ele de duas maneiras. A primeira maneira seria sabendo que uma volta completa tem o comprimento de uma volta completa é 2πr. Portanto, o ângulo, portanto, esse comprimento aqui L seria o ângulo. Portanto, como é que você sabe o L? O L vai ser igual, o comprimento vai ser igual a 2πr multiplicado, não, o comprimento, uma volta tem 360. Então, 360 graus tem 2πr. O ângulo vai ter o comprimento. Então, o ângulo vai ser o ângulo formado multiplicado por 2πr dividido por 360. Seria dessa forma que se encontraria esse comprimento. Mas existe outra forma. Qual seria? O ângulo vai ser o L dividido pelo raio. Então, o L vai ser igual o ângulo multiplicado pelo raio. Ok. Mas, você pode ter que esse ângulo aqui, ó, digamos que esse comprimento seja igual ao raio. Então, o ângulo vai ser raio dividido por raio. O que é isso? Isso aqui ó, vai ser 2πr, que é o comprimento de uma volta toda, dividido pelo R. Portanto, se você cortar os R, você vai ter 2π radianos. Então, ó, quando você dá uma volta completa, digamos que o L vai ser igual ao raio. Então, vai ser igual, digamos que quando você der uma volta completa, você dá uma volta de 2π radianos. Bom, sabendo que uma volta completa mede 2π radianos, você pode ter a relação ao seguinte: 2π radianos é 360 graus. Portanto, 180 graus seria o quê? Π. 90 graus, π sobre 2. 45 graus, π sobre 4. Então, deixa eu botar isso aqui mais para baixo. 45 graus seria π sobre 4. Então, você sabe todos os ângulos em graus. Se você sabe em graus, você sabe em radianos. Uma forma simplificada de aplicar isso seria o seguinte: toda vez que você tiver um ângulo em graus, como que você faz para ter o radiano? Você multiplica por 2π, você multiplica por π dividido por 360. Por quê? Porque toda vez que você multiplicar por π dividido por 360, 2π dividido por 360, você vai ter o ângulo em radianos. Como assim? Ó, perceba. Digamos que eu tenho, se você sabe que 360 é 2π radianos, 180 vai ser o quê? X. Então, o ângulo em radianos vai ser igual, o ângulo em radianos vai ser igual a 2π multiplicado por 180 dividido por 360. Então, isso aqui sempre vai ser constante.
Então toda vez que você tiver um ângulo em graus e quiser saber ele em radianos, você multiplica por 2π dividido por 360. Como assim? Digamos que você tem um ângulo de 270 graus. O que é isso em radianos? Você pega 270 graus, multiplica por 2π e divide por 360. Então aqui você vai cortar, ó, vai ficar 27 multiplicado por π dividido por 18. Então o 270 graus vai ser 27π dividido por 18 radianos. Digamos que você tem aqui, se você vai cortar isso aqui, né? Para simplificar, isso aqui vai ficar por 3. Vai ficar 7 dividido por 6. Se você... é 7 dividido por 6? Sim. 18... 35, isso. E 27. Certinho. Seria isso mesmo. 7π sobre 6. Digamos agora que você tem um de 90 graus aqui, ó, pra gente já sabe que é π sobre 2, ó. Se você tem um ângulo em 90 graus, você quer saber ele em radianos, você multiplica por 2π dividido por 360. Como é que você vai dividir aqui, ó? Se você dividir isso aqui por 3, vai ficar 2π dividido, ó, por 30, seria 3 dividido por 12. Então, isso aqui vai ser igual, ó, corto 3 com 12, vai ficar 2π dividido por 6, ok? Dividido por, se fosse por 3, né, seria 3 por 4. Aqui você corta também, fica π sobre 2, por isso que o ângulo de 90 graus em radianos é π sobre 2 radianos. Então toda vez que você tiver um ângulo em graus e quiser saber ele em radianos, você multiplica por 2π dividido por 360. Bom, agora vamos entender o ciclo trigonométrico do seno. Como que a gente acha aqueles valores de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2? Então, ciclo trigonométrico do seno. Aqui você tem um círculo e você tem os pontos principais. Aqui, ó, portanto, é 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Bom, toda vez que a gente fala do seno, ele é o eixo Y, portanto ele é a imagem. Bom, se ele é a imagem, quando o ângulo, quanto que é o seno de 0? Bom, se ele é a imagem, se o seno é 0, ó, o seno está aqui, a imagem é 0. Bom, e se ele for o seno for de 30 graus? Bom, 30 graus, você vai botar aqui, ó. 30 graus está aqui. Seria aqui no meio, né? Então estaria aqui o 30 graus. Então, ó, aqui seria o ângulo de 30 graus. Sabendo que a circunferência sempre vai ter o raio de 1. Então, ó, aqui, ó, melhor, normal. Aqui seria a metade, então o ângulo de 30 graus está aqui. Então ele sempre vai ser a imagem, ele sempre vai ser isso aqui, ó. Perceba que o ângulo de 30 graus é a metade do raio que é 1, portanto fica 1/2. Por quê? Porque sempre o raio de uma circunferência é 1. Então o ângulo de 30 graus forma uma imagem de 1/2. 1/2 vai ser a imagem. Aqui vai ser 0,5 então. Bom, mas esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui também está fornecendo uma imagem de 1/2. E qual seria esse ponto aqui, ó? Sabendo que isso aqui é 30 graus e aqui também é 30 graus.
Bom, você volta 30 graus, portanto aqui vai ser, se aqui é 180, aqui é 150 graus. Portanto, o seno de 150 graus também é 1 meio. Não se esqueça que para o seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos. Então, toda vez que você estiver no segundo quadrante, você vai pegar 180 e subtrair do ângulo. Então, quantas vezes, quanto falta para 180? Sempre você vai pensar assim. Bom, mas esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, também está formando 30 graus, ó. Esse ponto aqui seria o que? 180, quanto falta para 180 mais 30. 180 mais 30 fica 210. Então, 210 graus. O seno de 210 graus, ele é menos 1 meio. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante. E o seno, o primeiro e o segundo quadrante é positivo. Portanto, o ângulo de 210 graus, ele é menos 1 meio. Então, para cá, como que você vai para saber qual vai ser o ângulo? Vai ser o 180 mais o ângulo. E aqui? Aqui seria o 360 menos o ângulo. Então, 360 menos 30 graus. Então, aqui seria 330 graus. Ó. Então, esse ângulo aqui seria de 330 graus. Ele está voltando. Quanto que falta para 360? Você pensa assim, vai ser o ângulo de 30. Portanto, o seno de 330 graus, ele é menos 1 meio. Bom, digamos agora que eu te deu qual será o seno de 0 é 0. O seno de 90 seria o quê? O seno de 90, percebam onde está a imagem do seno de 90. Aqui seria o ponto do seno de 90. Então ele está fornecendo toda essa imagem aqui, ó. O seno de 90 é 1. Qual seria o seno de 180 graus? Perceba que a imagem do 180 é 0. Portanto, o seno de 180 graus é 0. Qual seria a imagem do seno de 270 graus? Perceba que ele está no 180 graus, ele está tendo essa imagem inteira aqui, ó. Portanto, o seno de 270 graus é menos 1. Não se esqueça que ele está abaixo do eixo X, portanto, ele está no eixo negativo. Qual seria o seno de 225 graus? Bom, como você calcula? Você pergunta quanto que passou de 180. Quanto que passou de 180? 45 graus. Qual quadrante? Ele está no terceiro quadrante, portanto, é menos a raiz de 2 dividido por 2. Porque o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Mas ele está no terceiro quadrante, portanto é negativo. Qual seria o seno de 300 graus? O seno de 300 graus seria quanto falta para 360. Portanto, o seno de 300 graus é o seno de 60 graus. Mas ele está no quarto quadrante, portanto ele é negativo. Então, o seno de 60 graus é menos o seno de 300 graus, é a mesma coisa que o seno de 60 graus, portanto, é menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, é assim que você consegue achar os ângulos equivalentes. Toda vez que você passar do 0 até 90, você tem os equivalentes. Bom, vamos agora para o ciclo trigonométrico do cosseno. Vou apagar tudo aqui, fazer um novo ciclo. Como seria o ciclo trigonométrico do cosseno? Do cosseno. O ciclo trigonométrico do cosseno é o x, é o domínio no eixo cartesiano. Portanto, se você tem uma circunferência, aqui você vai ter os pontos principais. Aqui é o 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. O eixo x é o cosseno. Portanto, quando o cosseno for 0,
ele tem a maior imagem, ó, essa imagem aqui seria 1. E está formando uma imagem que seria um raio de 1. Portanto, o cosseno de 0 é 1. Bom, e o cosseno de 90? O cosseno de 90 seria justamente esse daqui, ó. Estaria aqui o cosseno de 90. Então, o cosseno de 90, ele é 0. Qual seria o cosseno de 180? O cosseno de 180 seria menos 1. Então, seria o menos 1. Então, cosseno de 180 é menos 1. E qual seria o cosseno? O cosseno de 270 seria 0. Por quê? Porque aqui, ó, ele não tem domínio. O domínio dele é 0. Bom, mas a gente tem que perguntar qual seria... Aqui seria o meio, então. Qual seria o cosseno de 60 graus? Ó, perceba que está aqui. O 60 graus seria aqui, ó. Então, ó, aqui seria 60 graus, né? Então, o cosseno de 60 graus, ó, olha a imagem que ele forma. Ele forma a imagem dividindo o raio no meio. Portanto, o cosseno de 60 graus é 1 meio. Porque ele forma a imagem de 1 meio. Se tudo é 1, a metade é 1 meio. Mas tem os pontos equivalentes, né? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, seria o ponto equivalente. Perceba que também aqui é 60 graus e aqui seria 60 graus. Então aqui forma uma imagem, que vai ser uma imagem de 1 meio também. Mas qual seria esse ponto? Seria o 180 menos 60, portanto 120 graus. Então o cosseno de 120 graus seria também 1 meio. Mas para o cosseno, o quadrante primeiro e quarto seria positivo. Portanto, o segundo e o terceiro quadrante para o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 120, como está no segundo quadrante, é negativo. Bom, aqui, ó, seria também equivalente, né, esses pontos aqui, ó. Aqui seria o que? Aqui é 160 graus, então somaria com 60 graus, iria ficar 220 graus. Porque 180 mais 60, você tem que 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vai 240 graus. Então, o cosseno de 240 graus, ele é equivalente ao cosseno de 60 graus. Portanto, ele é 1 menos 1 meio. Por quê? Porque está no terceiro quadrante e para o cosseno, o primeiro e o quarto quadrante são positivos. Então, no terceiro quadrante, ele é negativo. E aqui seria, ó, se aqui é 60 graus, aqui seria menos o 360, portanto 300 graus. Então, o cosseno de 300 graus, ele é equivalente ao cosseno de 60, que é igual a 1 meio positivo, porque ele está no quarto quadrante. Então, aqui é o quarto quadrante, terceiro quadrante, segundo quadrante e primeiro quadrante. Bom, agora vamos, aqui são os pontos principais, o cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, cosseno de 270, e o cosseno de 360 seria igual ao cosseno de 0, portanto é 1. Cosseno de 360 é igual a 1, porque ele está formando a máxima imagem. Bom, mas vamos agora para um cosseno de 225 graus. Qual seria ele? Bom, 225 ele passou de 180. Então, quanto que ele passou de 180? Ó, ele passou 225, passou de 180, 5, aqui vai 1, 45. Então, 225 para 180, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 45. Então, está aqui, ó, cosseno de 45 graus, ele é, se ele está no terceiro quadrante, ele é negativo, mas o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Qual seria o cosseno de 450 graus? Não, o cosseno de 330 graus.
Bom, o cosseno de 330 graus é quanto que falta para 360. Por quê? Porque fica 360 menos o 330. 330. Portanto, isso aqui é 30 graus. Então, o cosseno de 330 é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Se ele está no quarto quadrante, ele é positivo. Portanto, o cosseno de 330 vai ser igual ao cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, toda vez que você tiver aqui, é quanto que falta para 180. Portanto, é 180 menos o ângulo. Quando você estiver aqui, é quanto que você passou de 180. Portanto, é 180 mais o ângulo. E aqui é quanto que falta para 360. Portanto, é 360 menos o ângulo. Perceba que quando eu falei que você está no ângulo de 330, quanto que falta para 360? 30 graus. Portanto, vai ser o cosseno de 330, é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Ok? Vamos agora para o ciclo da tangente e os seus principais pontos. No terceiro quadrante fica quanto que passou de 180, porque seria a soma, né? Quanto que passou de 180. Por exemplo, você falou, ele está no ângulo 225. Aí quanto que passou de 180? Passou 45. Ele está no ângulo 240. Quanto que passou de 180? 60 graus. Ele está no ângulo... deixa eu ver, 180... 210. Quanto que passou de 180? Passou 30 graus. Portanto, está usando de 30, 45 e 60. Então, toda vez que passar dos 180 graus o ângulo, você tem que... quanto que passou de 180. Toda vez que você tiver entre 180, ó. Então, aqui está o ciclo quilométrico. Então, aqui é 180, 90, 0, 360 e 270. Toda vez que você tiver um ângulo aqui, é quanto que falta para 180. Toda vez que você tiver um ângulo aqui, é quanto que passou de 180, para você ter o equivalente. E toda vez que você tiver aqui, é quanto que falta para 360. Nunca se esqueça disso. Bom, vamos agora para o ciclo trigonométrico da tangente. Ciclo trigonométrico da tangente. O que é uma tangente? Bom, você vai ter o eixo aqui, os eixos cartesianos, um ciclo, e a tangente é justamente uma reta. Uma reta que toca a circunferência em apenas um ponto. Então, digamos que você tem a tangente aqui, ó, de 90. Qual seria a tangente de 90? A tangente de 90 graus, ela não existe. Por quê? Porque elas estão paralelas, portanto, a tangente de 90 graus não existe. Mas como que você calcula a tangente? Perceba que aqui, ó, você sai com esse ponto aqui, ó. Digamos que aqui seja 30 graus. Bom, aqui, ó, seria o eixo que estaria apontando, tocando na reta. Portanto, aqui é 30 graus. Então, qual seria a tangente de 30 graus? Seria justamente a imagem, ó, essa imagem aqui, e o domínio, né? Então, a tangente de 30 graus, ó, percebe que é essa reta aqui, ó. Então, é essa imagem, que é a mesma coisa que essa imagem, ó. Isso aqui seria igual a isso aqui, que seria igual a isso daqui, ó. Então, a tangente sempre vai ser, ó, vai ser a imagem sobre seria esse cateto, o cateto do seno e o cateto do cosseno. Então, toda vez a tangente é seno dividido pelo cosseno. Ao saber disso, qual seria o seno de 30 graus? O seno de 30 graus, você sabe que ele seria 1/2. Aqui estaria 1/2. Então, 1/2. E qual seria o cosseno de 30 graus? Seria a raiz de 3 dividido por
2. Então, a tangente seria 1 meio multiplicado por 2 raiz de 3. Então, você corta a raiz, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Mas você tem que radicalizar isso aqui. Então, você multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Então, a tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá aí porque a tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3. Por quê? Porque no ângulo 30 graus ele tem uma imagem de 1 meio e tem todo o cosseno. O cosseno vai ser 1. Então tem os pontos que são equidistantes, né? São os pontos que têm o mesmo valor. Mas qual seria a tangente igual a 1? Ó, perceba que esse ponto aqui, ó, vou apagar isso aqui. Apagar tudo aqui, fazer um novo ponto para a gente descobrir qual seria a tangente de 60 graus. Ó, qual seria a tangente de 60 graus? Perceba que 60 graus está aqui, ó. Então, se 60 graus está aqui, ó, ele forma uma imagem 1, ó, seria essa imagem e todo o cosseno, né? Então, a tangente de 60 graus é o seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. As imagens que está formando. Portanto, a tangente de 60 graus, ó, qual é o seno de 60 graus? É raiz de 3 dividido por 2. E qual o cosseno de 60 graus? 1 sobre raiz de 2. Não, 1 meio, né? Então, a tangente de 60 graus, ela forma na imagem 1, ó, porque seria a raiz de 3 dividido por 2 multiplicado por 2 dividido por 1, se inverte. Portanto, a tangente de 60 graus vai ser igual a raiz de 3. Então, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. E a tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus seria mais ou menos aqui, ó. Então, o que é tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus seria o seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Então, a tangente de 45 graus o seno de 45 graus é raiz de 3 sobre 2. Não, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é a raiz de 2 sobre 2. Portanto, a tangente de 45 graus é 1. Você vai cortar isso aqui, com isso aqui vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Mas, quais seriam os pontos? Se o ponto 60 é aqui, ó, digamos que isso aqui também fosse o correspondente ao ângulo de 60. Então, 180 e 120, ó. Quanto que voltou, né? Então, a tangente de 120 graus, ela é igual à tangente de 60 graus, que ela é igual a raiz de 3. Sendo que tangente, os quadrantes positivos vai ser o 1 e o terceiro. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Então, a tangente de 120 graus é menos raiz de 3. Então, só quando ela estiver no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, ela vai ser positiva. Bom, como é que eu faço para decorar quais são os quadrantes positivos? Isso aqui vai ser um artifício que você usa. Você coloca C, Tá, Co e coloca 12, 13, 14. Então, o seno, o primeiro e o segundo quadrante é positivo. A tangente, o primeiro e o terceiro quadrante é positivo. E o cosseno, o primeiro e o quarto quadrante é positivo. Ok? Vamos agora para a relação fundamental da trigonometria, que é a relação mais importante desse assunto. Será essa relação fundamental. Eu vou explicar, vou deduzir ela para vocês entenderem. Então, a relação
fundamental da trigo. Bom, aqui você vai ter um círculo, vai ter os principais eixos, e digamos que você pega esse ponto aqui e liga até aqui, ó. Você concorda que isso aqui é o raio? Porque eu estou saindo do centro e ligando em um ponto da circunferência. Se isso é o raio, ele vai ter uma imagem, uma imagem, aqui vai ser a imagem, e aqui ele vai ter o domínio. Então esse ponto aqui forma 90 graus. Você concorda que aqui vai ser, digamos que aqui é x e aqui é y. Então você tem que, aqui seria um ângulo alfa, ok? Então você tem que o seno de alfa, ou o seno de alfa, ele é igual ao cateto oposto, x, sobre a hipotenusa. Se a hipotenusa para um círculo sempre é 1, então 1. Então o x seria justamente o seno de alfa. Ok. E para o mesmo ângulo alfa, você tem o lado y. O que você queria ser o lado y? O cosseno de alfa seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, o cosseno de alfa é igual a y. Se x é igual ao seno de alfa e o y é igual ao cosseno de alfa, você tem que o seno de alfa ao quadrado, você tem um triângulo retângulo, portanto você tem Pitágoras, mais o cosseno de alfa ao quadrado vai ser igual a 1, porque 1 ao quadrado é sempre 1. Então é aqui que sai a relação fundamental da trigonometria. Toda vez que você tiver o ângulo seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado, isso vai ser igual a 1. Um exemplo. Digamos que você tem um exemplo aqui, que você tem que o cosseno de um determinado, o cosseno vai ter um valor de 3/4. E ele pergunta qual é o seno de alfa. Então o cosseno de alfa é 3/4. Qual é o seno? Você coloca aqui o seno de alfa ao quadrado mais 3/4 elevado ao quadrado vai ser igual a 1. Sempre igual a 1. Então seno de alfa ao quadrado vai ser igual a 1 menos 3 ao quadrado é 9, dividido por 4 ao quadrado é 16. Portanto, o seno de alfa ao quadrado vai ser igual, você multiplica aqui, né? Você vai deixar 16, 16 vezes 16 menos 9. Então, o seno de alfa ao quadrado é 16 menos 9, você tem que 16 menos 9, você tem que vai dar 16 vezes 9. 3/4. Deixa eu ver se estou certo. 3/5. 3/5. Não ia dar certo. Então é 3/5. Então você vai ter. Paga tudo aqui. Vai ser 3/5 ao quadrado. Então o seno de alfa ao quadrado vai ser 1 menos 9 dividido por 25. Agora vai. Então o seno de alfa ao quadrado vai ser igual, aqui vai ser 1. Então você deixa 25. E agora 25 menos 9 vai ser que o seno de alfa ao quadrado vai ser igual, 25 menos 9 é 16 dividido por 25. Portanto, o seno de alfa ao quadrado, o seno de alfa vai ser a raiz de 16 sobre 25. Então, o seno de alfa vai ser igual a 4/5. Então, se você sabe o cosseno de um ângulo, você sabe necessariamente o seno desse ângulo. O seno desse ângulo seria 4/5. Se ele falar que... eles têm que falar onde está o quadrante, né? Mas o seno seria 4/5. Toda vez que você tiver um cosseno, você tem um seno pela relação fundamental da trigonometria. Ok? Então a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!